Olá pessoal, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre a regressão linear no Excel e não linear também. Nas aulas de teoria, na parte de teoria das aulas do curso de Laboratório de Física 1, aqui na Física da UFO, a gente já viu a regressão linear fazendo ela no papel e caneta, aprendendo realmente como são os fundamentos dela. E agora eu quero ensinar vocês a fazer no Excel, que é a forma mais prática e mais eficiente de trabalhar. Tá? Então a gente vai ver tanto regressão linear quanto regressão não linear, tipo uma parábola aqui nesse caso. Mas vamos começar com a linear. Vocês conhecem muito bem as equações, então a gente quer encontrar uma reta do tipo y igual a x mais b, e os coeficientes a e b são dados por estas expressões em termos das médias. Né? Essa chave angulada aqui é a média de xy, média de x, média de y, média do quadrado de x e quadrado da média de x. E para o b, média de y menos a vezes a média de x. Essa a gente já viu bastante no laboratório e vamos trabalhar com elas agora no Excel, ok? Então, para começar um exemplo, veja, aqui é a tela do Excel, o Excel Online, que todo mundo tem acesso na UFO, né, do Office 365. Então, eu tenho que colocar aqui nessa planilha os dados que a gente quer trabalhar. Aqui eu vou trabalhar com os dados depois que já foi feita a média, o desvio padrão, e já estou com os dados prontos para fazer os gráficos. Também não vou trabalhar aqui com erros, tá? Por simplicidade, para deixar o vídeo mais curto. Mas é muito fácil você pegar o que eu vou apresentar aqui, trabalhar um pouquinho, estudar um pouquinho mais sobre o Excel e entender como incorporar aqui o tratamento de erros também, né? As barras de erros e calcular a incerteza de sigma A e sigma B, usando as equações que a gente já viu em sala de aula, ok? Bom, então vou começar a colocar os dados, vou chamar de x minúsculo e y minúsculo, essas duas primeiras colunas aqui, onde está o A e o B, que são os dados originais, os dados brutos, né? Então vamos colocar uma equação, por exemplo, vou chamar o x de 1, 3, 6, 9 e 12. Números aleatórios da minha cabeça. E o y vai ser 1, 9, 36, 81 e 144. Quem está esperto está vendo que o que eu estou fazendo aqui é uma parábola, né? Para deixar, eu recomendo que vocês sempre deixem a planilha o mais bonita possível, formatem, usem cores. Aqui eu vou simplesmente centralizar o texto para ficar mais fácil de ler e colocar bordas na tabela para também dar um destaquezinho, tá? Então esses são os dados originais. Vocês estão vendo que aqui a minha intenção é uma parábola bem simples, só para a gente pegar os fundamentos, né? Eu posso dar uma distorcida nessa parábola, mudando um pouquinho os números, só para ter uma pegada mais parecida com o experimento. Então esse aqui eu vou chamar de 2, esse aqui eu vou chamar de 7, aqui na coluna Y eu estou mudando. Em vez de 36, vamos colocar 39 para dar uma variada. Em vez de 81, 78. Em vez de 144, vamos colocar 140. Então ainda é aproximadamente uma parábola, mas com certeza vai ter uma ruideira ali, né? Bom, o que a gente pode fazer com isso? Olha, eu posso selecionar esses dados e já fazer um gráfico, se eu quiser, né? Então, para fazer o gráfico, a gente vai aqui em inserir e eu procuro que tipo de gráfico eu quero fazer. No laboratório, tipicamente, a gente vai fazer gráfico de dispersão, que é só os pontinhos, tá? Então, vou clicar aqui, gráfico de dispersão, só os pontinhos, e automaticamente ele faz o gráfico aqui pra gente. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Esse gráfico vocês podem formatar ele, tem aqui o título, então vocês podem colocar aqui, dar 2 cliques e pode selecionar e escolher, né, algum título, né, de um gráfico de exemplo, gráfico exemplo da aula, tá? No caso real, você coloca um gráfico posição contra velocidade, gráfico do experimento 1, alguma coisa assim, né? Aqui é a legenda, a gente posso tirar a legenda clicando aqui nesse cantinho, ó, tirando a legenda daqui, tá? E os eixos horizontal e vertical, eu posso trabalhar eles aqui também, principalmente colocando o título nele, né? Vamos ver se a gente acha onde está o título aqui. Título principal aqui. Título principal, vamos colocar interno, é isso? Não, desculpa, não é título, é tipo principal, perdão. Aonde está o título aqui? Aqui, título do eixo, perdão.
Título do eixo está aqui embaixo, então aqui seria o eixo X, digamos que esse eixo X seja o tempo, então vamos chamar de tempo e colocar a unidade entre parênteses segundo, ok? Ao sair daqui já vai atualizar aqui embaixo, e aqui eu vou trocar do eixo horizontal, vou para o eixo vertical. Já sei que o título está lá para baixo, então aqui título do eixo, vou colocar aqui, e vou trocar, digamos que esse eixo seja o da posição de alguma partícula, né? Então vou colocar aqui posição e a unidade, sei lá, em centímetros, tá? Beleza, então veja, é bem tranquilo formatar o gráfico, tá? Tem várias opções, vocês podem procurar aqui com mais calma depois. Vou fechar aqui as opções do gráfico. E tem aí um gráfico razoavelmente bem feito, tá? É um gráfico parecido com aquele que a gente faz em aula, mais rápido de fazer do que no papel milimetrado que a gente já acostumou. Bom, mas não é só o gráfico que eu quero. Veja que eu posso mover esse gráfico, né? Vou trazer ele para baixo um pouquinho. Dá para ver que o gráfico não é uma reta, né? Tem uma cara de parábola. Mas agora a gente quer fazer o processo de linearização, né? Então, para fazer a linearização, a gente cria aquelas variáveis x maiúsculo, y maiúsculo, xy e x quadrado, né? X quadrado. E o que elas representam? Na linearização que a gente está acostumado a fazer, a gente sempre pega e define o x como sendo log do x e o y como log do y. Então, para isso, a gente usa equações. Para iniciar uma equação nesta célula que está selecionada, você escreve igual, toda equação começa com igual no Excel, e é o log. Então, eu vou fazer log, ln, abro parênteses, log natural, e clico aqui na célula onde eu quero calcular o log. Então, log de x, esse primeiro x aqui que é o 1. Né? Vou dar Enter, vai dar 0, porque log de 1 é 0. E faço a mesma coisa para o y. Log do primeiro ponto y aqui. Certo? Já calculou para a gente. Bom, eu não preciso fazer isso para a tabela inteira. Eu posso selecionar esses dois elementos aqui, clicar nesse quadradinho que fica no canto inferior direito da seleção e arrastar até o final. Ele já vai aplicar a equação para cada um dos pontos dessa tabela. Mesma coisa para o xy, igual o produto do x grande com y grande, né? A gente viu como implementar isso na aula já. Para quem está vendo esse vídeo e não foi meu aluno, os tópicos que eu estou discutindo aqui já foram discutidos em aula. Estou só fazendo o que a gente está acostumado a fazer no papel, agora no Excel. Tá? Então aqui o x quadrado vai ser esse x ao quadrado. O quadrado é circunflexo, tá? Vocês estão vendo aqui, é D2, que é a célula, que é a célula que eu quero calcular ao quadrado, né? D2, e o circunflexo 2 quer dizer ao quadrado. Os dois dão zero, né? Porque tem esse zero aqui. Seleciono os dois, as duas células, e de novo arrasto para baixo. Ele já aplica a fórmula para todas as linhas. De novo, quero deixar isso bonitinho, então eu vou centralizar e vou colocar bordas em todo quanto é lugar, né? E, por fim, o que a gente precisa é das médias destes elementos, né? Então, se eu calcular, vou pôr uma linha aqui, médias, e aqui nessa linha eu vou calcular igual vou pôr na linha de baixo, só para ficar um pouco mais legível, perdão. Médias, então aqui igual average, que é a média em inglês. No Excel em português que eu estou aqui, talvez dê para escrever média, tá? Vamos ver, não costumo usar em português. E aí, em vez de selecionar uma célula, você clica e arrasta para baixo para selecionar um intervalo de células, da D2 até a D6. Com isso ele deve calcular, mas não deu, porque o comando não é média, estou acostumado com ele em inglês, né? Eu vou pôr average, que é a média em inglês. Também não foi. Me compliquei porque ele está em português agora. Vamos ver. Mediana, não. Eu vou supor que esteja com acento. Tem que estar com acento. Média com acento, tá, gente? Em português é um pouco mais chato, tem que ser a média com acento. E aí ele calculou a média daquele elemento. É bom vocês verem os erros também, porque não é o ambiente que eu costumo trabalhar, tá? Mas vai ser útil para vocês. E aqui eu arrasto para cá e ele já calcula a média de cada um dos elementos. Então aqui eu tenho a média, eu vou copiar esse cara aqui para baixo, ó, e colar aqui. Então aqui eu já tenho a média de x, de y, de xy e de x quadrado, tá?
Depois olhem para as equações das incertezas de sigma A e sigma B, que vocês conseguem implementar da mesma forma essa conta. Bom, tendo a média, eu consigo calcular agora os coeficientes A e B. Né? Esse é um pouquinho mais chato, porque as equações são longas. Só mostrar de novo elas aqui. Então temos que implementar essa equação, tem uma fração aqui, então eu tenho que colocar parênteses para não errar, né? E depois essa daqui. Enfim, vamos lá. Então eu quero calcular o coeficiente A. Então como é que eu calculo o coeficiente A? Bom, igual, abro parênteses, eu vou clicar aqui embaixo do XY, né, que é essa célula aqui, que é a célula da média de XY, menos a média de X vezes, o vezes é o asterisco, a média de Y, fecho parênteses, dividido é a barra, abro outro parênteses, e vou colocar aqui o que é? A média do quadrado de X menos a média de X ao quadrado. Feito isso, eu dou um Enter e já tenho aqui o valor do coeficiente A. Olha lá, deu 1,75. Eu tinha construído esses dados para ser uma parábola. Não deu uma parábola porque eu mexi nesses pontos, né? Deu um desvio. Até maior do que eu esperava. Ficou 1,75, deveria ser 2 idealmente, mas eu flutuei bastante ali. Depois a gente vê o que acontece mais para frente, modificando os valores. E o B, né? B é fácil de calcular, é a média de Y menos o A vezes a média de X. Enter. Já tenho o valor de B. Para a parábola que eu construí, esse B deveria ser 0, mas como eu baguncei os valores, ele dá um pouquinho diferente. Novamente, eu vou centralizar esses dados e formatar a bordinha para ficar um pouco mais organizado. E tem aí os coeficientes A e B. Muito fácil de calcular. Só para vocês verem que de fato funciona, eu vou pôr de volta os valores exatos da parábola. Né? Então, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Veja que quando eu vou atualizando os valores aqui, ele já atualiza tudo e já atualiza aqui embaixo. 6 ao quadrado é 36. 9 ao quadrado é 81 e 12 ao quadrado 144. Olha lá, com os números exatos, nenhum arredondamento numérico, o A deu 2, o B deu 0. E a parábola aqui está mais bem definida. Bom, ótimo, conseguimos calcular o A e o B. Mas vamos aproveitar que a gente tem os dados de x e y, vamos fazer o gráfico linearizado. Né? Podemos até mudar aqui, ó. Então esse aqui é o gráfico, esse primeiro que a gente fez é o gráfico parabólico. Né? É o gráfico dos dados originais da parábola. Né? Agora a gente pode pegar aqui essa coluna x grande e y grande e vir aqui e inserir de novo um gráfico de dispersão. Olha lá, que reta bonitinha. Vamos colocar num lugar aqui que fique mais fácil de enxergar. Né? Vou colocar aqui em cima por enquanto. Depois a gente... Ou na verdade, deixa eu colocar este para baixo e esse aqui, que a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor. Tá? Beleza, então aqui eu estou com um gráfico linearizado, então eu vou chamar esse aqui de gráfico linearizado. Ok? Certo? Novamente, não quero legenda. Por quê? Porque eu não quero legenda? Porque tem um gráfico só, né? Se tivesse várias curvas aqui, seria legal ter legenda. Os eixos, novamente, vamos vir aqui. Eixo horizontal, lá embaixo, sim, eu quero o título. E o título do meu eixo horizontal, eu quero que seja x igual a log de x, para a gente lembrar o que ele representa. E no eixo vertical, também quero título, e aqui eu vou colocar y igual a log de y. Nesse momento eu tenho aí as informações completas. Ótimo, fantástico. Então temos o gráfico, claramente é uma reta, enquanto esse aqui é uma parábola. E aqui a gente fez a regressão linear no Excel, mas na mão, né? Implementamos as equações. Recomendo que vocês façam isso. É bem interessante de aprender o Excel dessa forma. Agora aqui dá para a gente encontrar a reta também direto no gráfico, sem ter que fazer a implementação desses coeficientes A e B. Vou mostrar também como é que faz isso. O truque é o seguinte, você vai vir aqui no gráfico e vai clicar nos pontinhos azuis, nos pontos do gráfico, tá vendo? Ó, selecionei os pontos do gráfico. E aí, pelo menos no Excel Online, essa opção é um pouco escondida, tá? O que você vai fazer? Você vai apontar o mouse em cima do pontinho azul,
apertar o botão direito e adicionar linha de tendência, tá? Que é a linha da regressão linear. Olha lá, ele traçou a reta, ele não ligou os pontos, ele traçou a melhor reta, calculou a melhor reta. E aqui eu tenho agora, tá vendo? Ó, apareceu aqui nas opções do gráfico, as opções da série Y, né? E aqui embaixo ó, a linha de tendência. Então eu vou clicar aqui nas opções. Então eu tenho uma linha de tendência, ele chamou de linha de tendência linear. É um tipo de linha linear, daqui a pouquinho eu mostro para vocês outras opções aqui. E eu tenho uma opção aqui interessante que é exibir a equação obtida no gráfico. Então eu vou clicar aqui para ele exibir a equação do gráfico. Olha lá, ele colocou aqui, vou trocar de lugar só para ficar mais evidente. Olha lá, a equação y igual a 2x. Só tomar cuidado que era para ser y maiúsculo, né? Então preciso avisar ele que isso aqui, na real, é y maiúsculo. Deixa eu ver aonde que eu posso informar ele disso. Aqui não tem essa opção. E aqui eu também não vejo como trocar a equação. Ele escreveu y minúsculo, mas é por padrão dele, né? Não vejo aqui nesta versão do Excel como trocar. Na versão do Excel offline, né, completa, você tem mais opções de controle, que na versão online é um pouco limitada, tá? Mas enfim, temos a equação aqui, y igual a 2x, né, porque é a linearização da parábola. A gente tomou o log, então era y igual a x quadrado. Quando você aplica o log, fica y igual a 2x. Então, de novo, aqui tinha que ser y e x. Estou um pouco incomodado de não ter como trocar isso aqui. Eu acho que deveria ter esta opção em algum lugar. Mas enfim, se vocês acharem, depois é melhor. Eu não estou vendo aqui como trocar o nome dessa variável aqui nestas opções. Ok, tudo bem, paciência. É o que a gente tem aqui nesse momento. Sacaram? Então é bem fácil, né? Vamos mudar aqui os dados, ó. Vou mudar de novo esses dados, vou colocar aqui 2. Veja que automaticamente ele já mudou a equação, ó. A melhor reta já mudou. Em vez de 9, vou colocar aqui 10. Em vez de 36, vamos pôr 35, 79 e 140 ou 142, um pouquinho abaixo. Então veja que agora tem um pequeno desvio aqui da reta, né? Os pontos não estão exatamente em cima da reta, mas ainda é uma ótima reta. Ele escreveu aqui a reta, 1,7135x mais 0,5802, e veja que coincide exatamente com o nosso cálculo de A e B aqui. Então você pode calcular por aqui ou pode calcular diretamente no gráfico. Sacaram? Bem interessante, né? Uma outra alternativa é você fazer incluir a linha de tendência direto no gráfico parabólico. A ideia é a mesma. Você pode clicar aqui, botão direito, adicionar linha de tendência. Por padrão ele vai pôr uma reta, que obviamente vai ficar horrível, porque esse gráfico é uma parábola. Mas aqui nas opções eu venho em linha de tendência, e em vez de escrever tipo de tendência linear, eu tenho a opção exponencial, log, média móvel, polinomial ou lei de potência. Tá? Vamos ver, se eu colocar lei de potência, fica um gráfico um pouquinho melhor. Só que a lei de potência assume que o gráfico é do tipo ax elevado a n. Né? Então tem alguma limitação. Eu posso pedir para ele incluir a equação no gráfico de novo. Vou trocar aqui para cima. Ó. Então aqui ele achou esta lei de potência. Veja que é x elevado a 1,7. Ao invés de lei de potência, eu posso optar por colocar um polinômio geral. Né? Então, no polinômio geral, ele vai... Aqui é um polinômio de ordem 2. Aí a equação... Deixa eu trocar de lugar aqui. Aí a equação polinomial completa. Né? Tem o termo quadrático, o termo linear e o termo constante. E aí ele encontrou 1, tarará, x quadrado menos 0,58x mais 1,98, por causa das coideiras que eu coloquei. Tá? E aí deu bastante bom, um gráfico muito bom, uma curva bastante boa, que é uma regressão não linear. Ótimo. Vou voltar aos dados ideais aqui para vocês verem como é que ele se comporta. Então, 9, 36, 81, 144. Nesse caso é uma parábola perfeita. No gráfico linearizado dá y igual a 2x por causa do log. E no gráfico parabólico, olha lá,
dy igual a x² menos, aqui tomem cuidado, está escrito 5e menos 13. Esse e representa potências de 10. Então, na real, o que está escrito aqui é menos 5 vezes 10 é menos 13. Ok? Menos 5 vezes 10 a menos 13. E menos 13 significa 10 a menos 13. Ou seja, essencialmente zero. É um errinho numérico essencial aqui na apresentação dele. Ok? Bom, ótimo. Com isso, vocês conseguem fazer bastante coisa aí no Excel e recomendo que vocês façam um estudo mais completo para aprender outras fórmulas, tomando esse cuidado de que vocês viram que o Excel em português traduz os comandos para português e a média tem que ter o acento, que eu não sabia mesmo, tá? Eu sempre uso em inglês porque os comandos são aqueles que eu sei de cabeça. E você tem comando para desvio padrão, tem comando para média, que vocês viram. Então, todo o tratamento de dados que vocês costumam fazer no papel, que eu ensinei vocês a fazer no papel, vocês podem, a partir de agora, fazer tudo no Excel. E aí, quando forem entregar o relatório, vocês podem imprimir esta planilha do Excel, então por isso formata ela bonitinha, tá? Vou mostrar aqui como é que fica a impressão dessa. Essa não está muito bonita, né? Eu fiz com pressa, não formatei ela. Mas vocês formatem, coloquem título, fica bonitinho. E vocês conseguem vir aqui em imprimir. E vamos ver como é que vai ficar essa daqui. Demora um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Então, como eu coloquei as bordas, fica as bordas bonitinhas e os gráficos juntos. Tomem cuidado para não quebrar a página desse jeito. Então, faça uma formatação elegante para poder anexar essa tabela, essa análise de dados no Excel. Vocês podem anexar no relatório. Ok, gente? Eu acho que é isso. O semestre retorna agora em fevereiro, e aí no retorno eu vou combinar com vocês da gente ter um complemento dessa aula presencial para tirar dúvidas e eu apresentar outros detalhes para vocês. Por hoje é isso. Muito obrigado, gente.